Bom, pessoal, então agora vamos para o exemplo de faturamento, vendas, oportunidades, geração de leads, que eu tenho certeza que esse vai ser um dos principais que você vai trabalhar, tá? Então, para começar, você tem que entender a análise de funil, tá? Então, eu vou colocar aqui um funil. E, obviamente, cada empresa tem um tipo de funil que gosta de analisar, mas eu vou fazer aqui o mais simples possível, que é até o que normalmente são as principais métricas que eu, pelo menos, gosto de analisar, que é leads, oportunidades. Vou colocar OPP, que é em inglês, então, por exemplo, Salesforce ou qualquer outro tipo de marketing automation que você consegue mensurar esse tipo de funil, eles colocam como OPP, tá? Então, mas fique claro que é oportunidades. E vendas, que eles deixam também como sales. Eu não sei qual é o software que você usa, mas eu vou deixar desse jeito bem simples, tá? E, obviamente, você tem todas as outras métricas, que é de todos os canais, todas as atividades que você está fazendo, que gera esses leads, e obviamente você tem outras métricas aqui em relação visualizações, conversão de visualização para leads, ou se tem anúncio de impressão para clique, que aí tem visualização para depois conversão para geração de lead, mas aqui vamos manter esse básico que é leads, oportunidades e vendas. Então vamos considerar que nesse ano passado ou o período que você determina para fazer, tipo, o trimestre passado, você teve, sei lá, 50 vendas. Para ter essas 50 vendas, você teve 200 oportunidades, tá? Então, converteu aqui 25%. E para você gerar essas 200 oportunidades aqui, você teve que criar, vou usar o exemplo de 1.000 leads. Aqui tem uma conversão muito boa, a falar a verdade, porque normalmente não é assim que funciona. Então, normalmente é 10% que converte de leads para oportunidade, e dependendo do seu time de vendas também, a conversão de oportunidades para vendas é em torno de 20, 25%. Mas vamos usar esse exemplo só para você ter, para ficar simples aqui também, tá? Então, se você sabe que para gerar essas 50 vendas, você teve que gerar 1.000 leads. Então, se a sua meta, se o objetivo da empresa é ter um faturamento, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei antes, aumentar em 10% de faturamento, vamos supor aqui, é óbvio que isso pode ser até muito mais sofisticado, você criar mais análises. É matemática simples no final das contas, mas você pode ir muito mais a fundo na jornada, o ticket médio, então qual que é o valor geral que de uma venda, tem obviamente vendas muito grandes, vendas pequenas, enfim, você pode analisar mais a fundo qual que é a jornada de cada um e focar também nos key accounts, empresas grandes, as baleias, né, que eles chamam, para aumentar o faturamento. Mas o que você tem que entender aqui também é que quando você aumenta a geração de lead, normalmente a qualidade ela não é boa. Então você sabe que vai ter que aumentar aqui 15%, pelo menos. Eu até diria que seja interessante a gente colocar 20% de aumento de geração de lead. Então vai ficar, por exemplo, 1.200 leads. E vamos dizer que você consiga converter, já que a qualidade ela não vai ser tão boa, então não vai ser os 20% que eu usei aqui, vamos dizer 17%, algo do tipo, só que ainda vai dar mais do que você converteu antes. Então vamos colocar aqui 250 oportunidades nesse caso, tá? E depois, vamos dizer que você chegou nesses 10%, que é 55 vendas.
Esse é um exemplo bem simples, a matemática aqui ela não está das mais exatas, mas é só para você entender o conceito de visão de funil, de como funciona, tá? E obviamente não é sempre, não vai ser uma regra, não vai ser sempre a mesma conversão, a mesma jornada. Então é uma questão de análise de funil e aí você consegue criar metas específicas para cada estágio. Então a mesma coisa funciona para o topo do funil. Então se você sabe que para gerar esses 1.000 leads, você teve que ter, por exemplo, 100.000 visualizações no seu site. Então, você também tem que aumentar a visualização do seu site, criando outras coisas. Então, você sabe todos os números que você precisa para criar suas metas e chegar no objetivo final de conversão de funil, tá bom? Esse é um exemplo básico. O que você pode criar também como meta em relação a vendas é o quanto você contribui para vendas. Então, você analisa que no faturamento geral, vamos dizer, 100 milhões, 100 milhões de dólares, vamos colocar aqui. O marketing contribuiu em 10 milhões. Se a meta deles é aumentar em 10%, então vão ser 110 milhões em faturamento, e você quer aumentar esses 10% de contribuição de leads, oportunidades e vendas que vieram do marketing. Então, vamos dizer que eu quero aumentar a contribuição de marketing para 15%. Então, 15% de 110 milhões vai dar em torno de 16,5 milhões. Essa vai ser a sua meta em relação ao aumento de contribuição do marketing para vendas e, ao mesmo tempo, conseguindo ajudar eles chegarem no objetivo final, que são os 10%, tá? Então, esse é um exemplo, de novo, bem simples de criação de meta em relação a faturamento. Você pode, de novo, deixar mais sofisticado, tentando entender a jornada de cada linha de produto, fazer um funil para cada um deles, entender como você consegue melhorar a conversão também, melhorar o volume de vendas trazendo o valor da venda também é muito importante. E outro ponto que você consegue aumentar o valor, eu acho que eu já falei isso antes, é cross-sell e upsell. Então, deixa eu escrever aqui cross-sell e upsell. Eu vou até deixar o upsell primeiro, porque na jornada faz mais sentido ter o upsell primeiro do que o cross-sell. Porque vamos supor que você vendeu o produto A, só que para esse produto A você consegue adicionar azinhos. Então, você vendeu um produto que aquele cliente estava esperando, mas aí você consegue adicionar suporte diferenciado. Você pode adicionar serviços em relação àquilo. Você pode adicionar garantias. Enfim, você pode adicionar vários mini produtos que vai, obviamente, aumentar o valor final de venda daquilo. E, obviamente, o marketing pode ajudar muito nisso, que é você criar toda essa jornada com e-mails de nutrição, produtos para ajudar a vendas na hora que eles estiverem negociando, ter essa opção de adicionar um serviço, um produto em relação àquele que você já vendeu. O cross-sell, ele é, por exemplo, você teve o produto A que você vendeu, só que esse produto A, ele é específico para um departamento, vamos dizer assim. Ele é baseado numa linha de produto que você tem da empresa. Só que você tem outras linhas de produto que conseguem ajudar outros departamentos. Então, vamos dizer que o produto A tem a ver com um robô dentro da linha de produção, tá? Vamos dizer aqui que é um robô. O produto B é para qualidade. Um produto C
é de integração. Um software de integração que vai fazer todo o processo da linha de produção. É só um exemplo. Então, obviamente, o cliente que está comprando o produto A, ele não é o mesmo. Se a empresa for pequena, pode ser o mesmo, tá? Mas normalmente são departamentos diferentes. Então, vale a pena você conversar e usar essa abertura de ter se tornado um fornecedor daquele cliente e aí abrir as portas para esses outros departamentos e ter mais venda depois da venda inicial, tá? Então, é outro conceito bem simples e você consegue mensurar isso também de quantas vendas teve a mais usando upsell e cross-sell dentro do funil e dentro da jornada de cada lead, que você tem todo o histórico no seu CRM, tá bom? Esse foi o exemplo de faturamento. O próximo é sobre retenção. Então, até mais.